Oxente, Aniele, tá fazendo o que hoje não é o aniversário de Alan? Por que tu vai pra academia? Ainda é 8 horas o meu aniversário de Alan e daqui a pouco. E tu pensasse que eu não ia, não? Não. Não. Oxente, eu já ia subir já. Tu ia de pé? Ia sozinha. Não, mulher. Porque Meu aniversário de Alan é daqui a pouco. Mas eu fiquei sabendo que é o dia todo, que até página tem. Minha filha, ó, vocês aí, ó, não perdem o meu aniversário de Alan, não. Deixa eu mostrar o lookinho da menina. Vai dar tempo de tu treinar não, mulher? Porque Dá. tu tem que arrumar um monte de Gente, coisa. quem coloca aí nos comentários que o certo é a gente ir pra academia. Podia começar bem? Ó, e ela tá falando... Do jeito que você é, eu achei que você não ia. Ó o look dela. Ó, gente. Gente, ia de pé, nem sabia que eu ia. Eu já ia já. Vou cuidar aqui. Cadê Mas as depois que eu garrafas? te encontrar, eu pego uma carona, bora? Bora, cadê tua Ó, garrafa? Tua garrafa. Dentro da bolsa já. Ó, gente, daqui a pouco é o aniversário de Alan. Tô subindo pro sítio pra organizar, encher as bolinhas, montar a sacola. Eu vou gravar tudo pra vocês. Sei, gente. Mas antes eu vou pra... Academia. E deixa aí nos comentários se foi bom eu ter encontrado a Daniela, porque eu já não vou a pé, né? Ia de pé e não sabia que eu ia, ó. Isso mesmo. E vamos embora, minha gente. Ligar aqui, ó. Bora, sobe aí. Bora. Podia começar bem. Nay, alis na ako. Anak, nagtoothbrush ka ba? Parang medyo may amoy. Ha? Oo nga. Pero nagtoothbrush naman ako, Nay. Sigurado ka bang hindi fake yung nabili mong toothpaste? Di ko alam, Nay. Nay, nakauwi na ako. Oh, anak, anong nangyari dyan sa mukha mo? Nagre-rejuve ka ba? Ha? Na-sunburn ako, Nay! Naglagay naman ako ng sunscreen eh. Anong nangyari sa mukha ko? Ayan ka na naman eh. Sigurado ka bang hindi fake yung nabili mong sunscreen, ha? Di ko alam kung totoo yun, pero mura lang kasi yun eh. Bakit parang puro fake na lang nabibili ko? Bili na lang ako sa Shopee Mall. Nay, yung mga parcel ko, dumating na ba? Oo. O, eto. Ano naman yung mga yan, ha? Mga essentials, Nay, like this Bello Sun Expert Dewy Essence na buy one, take one. Alam mo na, malapit na ang summer. O, eto pa, Nay. Colgate Optic White Purple Toothpaste at O2 Aromatic Menthol para sa fresh breath at whiter teeth. Anak, sigurado ka ba mga authentic yung mga pinagbibili mo, ha? Oo naman, Nay. Eto, sigurado na talaga ako dito dahil sa Shopee Mall ko to nabili. Nandito na kasi mga big brands pero lower than SRP. Ayan ang gusto ko, sa sigurado. Lahat dito 100% authentic. Kaya kayo, shop na dahil sigurado sa Shopee Mall. Minha gente, olha quem tá torrando meu dinheiro. Aí uma pizza dessa tu aguenta, Juliana? Ela tava aqui, ó. Pediu uma pizza bem grandona, gente. E aquela que você tá tudo ali foi tu que pediu, não foi? Aí eu falei pra ela pedir suco, tu pediu o quê? Coca-Cola. Aí minha mãe tá ali mamando, ó, tudo comendo. Minha gente, eu almocei de agora, eu tô comendo com a barriga cheia, tô comendo de olhão. Um suco e um pastel. De olhão, né? E tu aguenta, mulher? Tá muito bom. Tu ainda come mais? Aguenta? A coxinha. Vixe Maria. Gente, você é levar a Julinha pros cantos e tem que levar dinheiro, viu? Porque ela come, Tem né? fatura aqui. É o Que quê? aguenta, tem fatura. E vocês ainda dizem que ela é magra, mas ela come um pouquinho. Nada disso. Olha, gente, agora bora aproveitar, né? Lanchar, estamos aqui em Campina Grande. Já fui 2 vezes e voltei pra resolver as coisas. Não é bonita? É. E o povo que dá ali lanchando, ó. É o copo que tá rachado. Eu sabe que eu quero. Não. Aqui, ó. Você quer o cabelo? Mas não, o copo tá rachado. Nay, gusto ko po ng Jollibee. Sige anak, pag natulog ka, bibilan kita ng Jollibee. Gusto ko po yung fries, chicken joy, burger, tsaka spaghetti. Oo, sige anak, bibilan ko lahat yan. Matulog ka na. Sige po, Nay. Oo, ayan na, tulog na siya. Bibili na tayo ng Jollibee. Lahat ng pinagkainan niyo, tapon niyo sa basura ha, para di niya makita. Nay, saan po kayo pupunta? Pupunta kami sa mall, anak. Sa mall? Sama po ako, Nay. Gusto mo sumama? O sige, maligo ka na para makasama ka sa amin. Sige po, Nay. Psst, bilisan niyo na habang naliligo siya. Tara na. Nay, tapos na po ako maligo. Nay, nasaan na sila? Umalis na sila. Iniwan nila ako. Anak, para sa iyo bagong laptop. Anak, di ba gusto mo ng bagong sapatos? Binalang kita. Para sa iyo. Nay, nasan po yung para sa akin? Nakalimutan ko yung para sa iyo eh. Nay, anak niya pa ba ako? Di ko na kasi ramdam yung pagmamahal niya sa akin eh. Aamin na ako, anak. Ampun ka lang. Ampun lang ako. Saan niyo po ako galing, Nay? Nakita lang kita sa tayo ng mga kalabaw. Kalabaw yung nanay at tatay ko? Oo, anak. Nanay at tatay mo yung mga kalabaw.
Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil kinukurakot nyo. Mahiya naman kayo! Don't stop shaming them. Deserve nila yan. Mainit ang mata sa atin ng mga tao. Kaya siguraduhin nyo na magmumukha tayong malinis, ha? Dad! Alam na nilang lahat! Nadidepress na ako! Binabash nila ako social media. Tapos kanina sa school, binubuli nila ako. Nasisira image ko. Ayusin mo to, Dad! Gumagawa na ako ng paraan, anak. Pero sa ngayon, kailangan ko muna kayo palipad sa Amerika para safe kayo. Okay, Dad. I'm calm. Bigyan mo ako ng 10 million pang shopping ko doon, ha? May mga mag-iimbestiga dito. Kaya lahat ng mga luxury cars namin, itago nyo muna. Hindi nila pwede makita yung mga yun. Base sa report na binigay sa akin, may ghost project daw kayo. Totoo ba yun? Ah, wow! It's a yes or no question. Bakit di ka makasagot? Your Honor, kakusapin ko po muna yung lawyer ko. Ang kakapal nyo. Halata naman sa mga kilos nyo na guilty kayo. Kamusta na kaya sila, Mom and Dad? Sana okay lang sila. Nawala sa garahe ang 10 sa 12 luxury cars. Pati mga sasakyan tumakas na. Hindi kami papayag na hindi kayo mananagot. Hindi kami mananahimik sa issue na to. Anak, pupunta dito yung mayaman mong tita. Bibigyan niya ako ng pera, Nay. Oo, anak, kaya maganda ka na, ha? Sige po, Nay. Yes, magkakapera na ako. A few moments later. Hi, Mare. Uy, Mare, pasok ka. Hello po, tita. Ang laki na ng anak mo, Mare. Wow, tita, ang ganda mo at ang sexy mo pa. Talaga? At dahil dyan, may 5,000 pesos ka. Thank you po, tita. Oo nga, Mare. Ang ganda ng damit mo. Gusto mo din ng pera? Oh. Ang ganda din ng buhok mo, Mare. Ito pa. Ang bango-bango mo din, Mare. Ito pa. Ang pogi naman ng anak mo, Mare. Siyempre, mana sa akin. At bibigyan ko ng 1 million pesos at house and lot kung sino man ang mapapangasawa ng anak ko. Talaga ba, Mare? Anak, halika nga dito. Narinig mo ba yan, anak? Tsuwain mo ning anak niya. Magkasibi ka naman dito. Sige po, Nay. Ang gwapo mo naman. Pwede ba kitang tsuwain? Ayoko! Tingnan mo nga itsura mo. Ang pangit mo. Minha gente, chegamos no Atacadão. Ó, e quem veio foi Vanessa, Sofia e Tawane, minha mãe. É o quê? Papai me levar dentro, vai. Dentro de quê? Começasse, Vanessa. Ô, Amanda. Vanessa tá dizendo que quer ir dentro do carrinho. Tu acha que pode? Já começou com as palhaçadas, Vanessa. Não. Leva o carrinho, leva meu carrinho. Depois eu pago uma pipoca. Deixa. Depois, não, agora, aqui Oi? não, aqui faz vergonha, deixa eu chegar lá no meio. Não é pra estar levando ela, não. Quando eu tô vendo... Eu vou ficar calada. A bichinha, mulher. A bichinha... Sobe, Vanessa. Sobe, Vanessa. Sobe, Vanessa. Sobe, Vanessa. Sobe. Você não tá dizendo a bichinha? Não, aqui não. Bora. Viu? Aí as meninas desce, Vanessa. Ai. Tá vendo, mulher? Inventação de trazer Vanessa. Ô, menina, deixa eu Desce, Vanessa, do carrinho. Passa. Eu não tô com vocês, não. Foi você que inventou de trazer Vanessa. Desce. Manda ela. Tawane, não live não, Tawane, apoio. Apa também Não não leva, leva, não. não. Oxi, não aperreia não. Já vai começando a aperrear, é? Eu quero. Viemos fazer a feira, inventamos de trazer criança pra isso. Gente, estamos gravando, ó. E hoje o vídeo é sobre o quê? Comida. Hoje o vídeo é sobre o quê? Cachorro quente. Cachorro quente. Não deu tempo nem eu perguntar tudo que a Raniela acertou. Gente, olha aqui o tanto de coisa que a gente comprou. A gente não. Eu comprei, não foi, meninas? Sim. E agora as meninas vão comer, ó. Tu montou teu cachorro quente como? Salsicha, ketchup, milho, pão e batata. E tu montou teu cachorro quente como? Meu pé, Julinha. Não. E o molho. Cachorro quente. Essa batata, o milho Batata e... palha. Tomate. E tu, Julinha? Tem ketchup. Julinha pão. parece que tá com a fome da... O pão. A Salsicha. Não, um pouquinho nem sei. O milho. A batata e o molho. Pronto, e agora, gente, eu vou montar o meu também, que eu não montei. Vige, gente, que ceboseira é essa que vocês fizeram na mesa? Tu vai limpar, Julinha? Tu vai limpar, Joyce? E tu, Raniela, tu vai limpar? Deus me livre. Então, só quem merece comer é... Joyce, porque Raniela e Juliana disse, Deus me livre limpar a mesa. Na hora de comer, todo mundo é. Gente, vou aqui montar meu cachorro quente, ó. E depois volto, né, meninas? Sim.